Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. Bom, já não é novidade para vocês que Luciano Juba vai ser jogador do Bahia a partir do dia 1º de setembro. O pré-contrato que o atleta tinha com o Bahia começa a valer no próximo mês. O jogador vai ser novo reforço do Bahia. Só que uma dúvida ainda paira em muitas cabeças, tanto torcedores do Sport como torcedores do Bahia. Luciano Juba vai poder jogar no Bahia nessa temporada ainda? Quando eu coloquei a notícia lá no bahianoticias.com.br/esportes, eu apurei com pessoas do Bahia a respeito do assunto e o clube tem o aval da CBF para que ele entre em campo. Já as pessoas do Sport, os dirigentes do clube pernambucano, acreditam que isso não vai ser possível. A exemplo do executivo de futebol do Sport, que deu entrevista para a Rádio Jornal na última segunda-feira e tratou do tema. Vamos ouvir o que ele falou. Pergunta ao Jorge se ele acredita que o Bahia vai conseguir usar o Juba nessa temporada, ou se ele vai para outros clubes do Grupo City, inicialmente. Assim, a minha opinião é a opinião de quem labuta na questão das janelas, né? Uhum. O meu entendimento, e sempre eu trabalhei com janela internacional, que a gente tem a nacional há pouco tempo, que o jogador que terminava o contrato fora do período de janela, ele não poderia se inscrever naquele período, né? Somente na próxima janela. Esse é o que está acontecendo. Agora, vamos ver o que é o entendimento da CBF, né? Quanto a isso. Mas esse é o meu entendimento particular do que eu entendo e o que eu conheço, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Pois é, cada lado fala uma coisa, né? Então, por que não procurar a justiça para entender melhor esse assunto? Pois é, a gente do Extracampo foi buscar um advogado do direito desportivo, especialista. Ele é Bruno Menezes, ele é presidente da Comissão de Esportes da OAB de Minas Gerais. A gente perguntou sobre a situação do Juba e ele deu uma boa explicação. Eu peço a você atenção nesse vídeo. Antes de ver, claro, eu peço a você, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho. Vamos juntos fazer Extracampo cada vez mais forte. Fala aqui no Extracampo, Bruno. Olá, tudo bem? Bom, através desse breve vídeo, eu pretendo esclarecer a situação envolvendo a transferência do atleta Luciano Juba do Sport Clube do Recife para o Sport Clube Bahia. Nós sabemos que o atleta Luciano Juba realizou a assinatura de um pré-contrato com o Bahia, pois o seu contrato junto ao Sport está finalizando e é possível, de acordo com os regulamentos nacionais, a assinatura de um pré-contrato. Existem duas possibilidades que um atleta pode realizar um pré-contrato. Uma delas é um período de 6 meses antes do término do seu contrato em vigor. E é exatamente essa a hipótese do atleta Luciano Juba nessa relação envolvendo esporte e Bahia. Mas a pergunta é a seguinte: considerando o fato de o período de registro de atletas, que deve respeitar as janelas de transferência nacional, já ter se encerrado, esse atleta, cujo contrato vai expirar após o término do período de inscrição de atletas no âmbito nacional, se esse atleta pode ser inscrito, ele obterá condição de jogo pelo seu novo clube, qual seja o Bahia. E a resposta ela vai ter que passar por uma breve explicação a respeito dessa particularidade. Então vamos lá. A primeira situação que eu acho que é importante esclarecer, pessoal, é a respeito do prazo de um contrato especial de trabalho desportivo. Esse é o nome técnico que se dá aos contratos de trabalho dos atletas profissionais de futebol no Brasil. Bem, um atleta ele pode firmar um contrato com um prazo mínimo de 3 meses e um prazo máximo de 5 anos. E aí vem uma situação. O contrato do atleta Luciano Juba possivelmente foi firmado por um prazo maior e é importante entender que, nesse contexto, a questão envolvendo limitação de registro e inscrição de atletas pela janela de transferências
ela passou a vigorar no Brasil a partir do ano de 2022. Isso mesmo. Então, antes disso, nós não tínhamos no Brasil uma possibilidade de limitação de registro de atletas em decorrência de janela de transferência. A janela de transferência está prevista em âmbito internacional pelos regulamentos da FIFA e ela foi incorporada nos regulamentos nacionais a partir do ano de 2022. E é aí que entra a controvérsia. Por quê? Provavelmente, considerando a possibilidade de um atleta firmar contratos mais extensos, o contrato do atleta Luciano Juba foi firmado com o Sport em momento anterior ao início da vigência das janelas de transferências no futebol brasileiro. E por esse motivo, não tinha como o atleta Luciano Juba prever que o seu contrato ele iria se encerrar após o período de inscrição. Então, considerando essa particularidade, eu entendo que é completamente factível imaginar a seguinte situação. Mesmo o atleta Luciano Juba tendo o seu contrato naturalmente encerrado após o período de inscrição, ele vai entrar numa hipótese que a gente chama de exceção. Exceção à regra. Ou seja, ele tem uma questão que é excepcional ao que a regra geral prevê e, considerando essa situação fática, ele vai poder solicitar o seu registro e, consequentemente, estará apto a atuar. Isso tem muito a ver com princípios também que norteiam o direito do trabalho, até porque o atleta profissional de futebol não deixa de ser um trabalhador. Então, na dúvida, por que na dúvida? Porque se nós pegarmos os regulamentos, seja ele em âmbito nacional, seja ele em âmbito internacional, você não vai identificar lá no regulamento algo que prevê essa excepcionalidade, ou seja, que vai cuidar do caso envolvendo o atleta Luciano Juba. Inclusive, a gente não tem nem precedente desse tipo, né? Pelo menos eu desconheço, pelo fato da janela de transferências nacional ser um fato novo aqui no Brasil. Então, no meu ponto de vista, né, a minha opinião jurídica a respeito desse caso é a seguinte: considerando o fato de, na época em que o atleta firmou o seu contrato com o Sport, não haver a previsão legal de janela de transferências em âmbito nacional, e considerando o fato de o atleta ser um trabalhador, e considerando o fato de haver uma dúvida, e essa dúvida ela beneficiar o trabalhador, em razão dos princípios gerais do direito do trabalho, eu entendo que sim, esse atleta estará completamente apto a ser inscrito pelo Bahia e finalizar o Campeonato Brasileiro da Série A atuando pela equipe baiana. Bom, era isso. Até a próxima. Um abraço. Pois é, minha gente, essa é a explicação do Bruno Menezes, especialista em direito desportivo, direto de Belo Horizonte, falando com a gente aqui no Extracampo. Luciano Juba chega para fechar um contrato de 4 temporadas com o Bahia, com possibilidade de renovação por mais um ano. Ele vai chegar no tricolor ganhando 4 vezes mais do que ganhava no Sport, com possibilidades aí de gatilho de desempenho. Então o jogador chega com moral, com tudo e pronto para vestir a camisa do Bahia. É o que o Bahia e também o direito desportivo avaliam. Continue com a gente aqui no Extracampo, deixe o seu comentário sobre o nosso conteúdo, a sua opinião aqui é muito importante, construa o debate. Aquele abraço e até o próximo vídeo.